Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 661. Você. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, os outros Shichibukai congelaram, seus rostos escurecendo enquanto se viravam para ele com olhares furiosos. Doflamingo soltou uma risada fria e estalou os dedos, como se fios invisíveis estivessem começando a preencher o ar. O rosto de Moria ficou vermelho de raiva, e a sombra atrás dele se contorceu como as garras de um demônio. Os olhos de Crocodile ficaram ferozes e a areia começou a girar ameaçadoramente ao redor dele. Fisher Tiger permaneceu imóvel, mas sua mão larga, em forma de leque, segurava silenciosamente a xícara de chá à sua frente, enquanto a superfície do chá ondulava devido à tensão. Até mesmo normalmente indiferente Mihawk franziu a testa levemente diante da arrogância descarada de Bullet. Vários fuzileiros navais de alta patente instintivamente demonstraram sinais de raiva, mas rapidamente se lembraram de que estavam de pé e recuaram rapidamente. Ah, ele não está falando da gente? Então deixa pra lá. Vocês todos, têm algum problema com isso? Bullet sorriu selvagemente, percorrendo o grupo sentado como seus supostos iguais. Sua presença imponente e ameaçadora continuou a crescer como uma força sem fim. Quando o Haki do Conquistador explodiu, o ar ao redor dele se encheu de raios pretos e vermelhos, tão densos que distorceram o espaço ao redor, transformando o ar em um borrão de energia. Os repórteres, sobrecarregados pela força, recuaram em pânico. As câmeras estalaram sob a pressão, e um por um, eles caíram de joelhos com um baque, mal conseguindo se manter conscientes enquanto cerravam os dentes e reviravam os olhos. Chega, Bullet. Este não é lugar para briga. A voz de Darren interrompeu, calma, mas autoritária. Quando estiver fora do quartel-general da Marinha, você pode caçá-los como quiser. Isso é problema seu. Mas se você causar problemas aqui, não espere que nós, fuzileiros navais, peguemos leve com você. Enquanto as palavras saíam, 3 figuras imponentes apareceram ao lado de Darren em uníssono. Imensos e imponentes, cada um deles irradiava uma presença avassaladora. Seus mantos esvoaçavam atrás deles enquanto permaneciam ombro a ombro. Magma ardente, luz bruxuleante e gelo de gelar os ossos se formavam em suas mãos, prontos para serem liberados a qualquer momento. Sakazuki, Borsalino, Kuzan, os monstros do quartel-general da Marinha. Que visão rara. Eles praticamente nunca atuaram juntos antes. Fuzileiros navais e repórteres arregalaram os olhos, atônitos com a fila. Diante das 4 figuras ameaçadoras, Douglas Bullet estreitou os olhos. 1 segundo. 2 segundos. De repente a pressão avassaladora desapareceu e a sala de conferências voltou ao silêncio. A aura opressiva e as distorções caóticas desapareceram sem deixar vestígios. A explosão do Haki do Conquistador foi breve, mas intensa, desapareceu tão rápido quanto surgiu. Os fuzileiros navais e os repórteres soltaram um suspiro coletivo de alívio, a persistente sensação de sufocamento desaparecendo como um sonho. Como se a sensação de ter a garganta agarrada a um momento não tivesse sido nada mais do que uma ilusão. Dessa vez vou deixar pra lá pelo seu bem, Darren. Bullet bufou e afundou-se no assento, cruzando as pernas. Ele sorriu maliciosamente. Mas eu nunca vou admitir que esses palhaços são dignos de sentar na mesma mesa que eu. Seu rosto irradiava desdém. Que tipo de lixo de baixo nível ousa se chamar de Shichibukai? Darren, você realmente não sabe a hora de ficar quieto, não é? Não tem medo que eles se juntem contra você e o matem? Ele lançou um olhar desamparado para Bullet e balançou a cabeça. Ainda assim, ele tinha que admitir que, comparado ao último encontro, a presença de Bullet havia aumentado significativamente. O Haki de seu conquistador claramente havia atingido o estágio avançado, forte o suficiente para começar a influenciar o mundo físico, assim como o seu. Se ele se esforçasse ao máximo, combinando o poder aterrorizante da Gacha no Mi com o impulso físico de sua forma do diabo, que amplificava sua força, velocidade, defesa e explosão, Bullet provavelmente não teria muitas dificuldades, mesmo se tivesse que enfrentar os outros 5 Shichibukais sozinho. Afinal, aquele com mais potencial, Olhos de Falcão Mihawk, ainda era apenas um adolescente e estava longe do seu auge. Mas o potencial de combate no papel era uma coisa. Numa luta real, era outra história completamente diferente. Moria ainda não havia se transformado em um recluso gordo. Crocodile tinha uma estranha energia 50-50 que de alguma forma sempre o mantinha equilibrado. Doflamingo fez grandes progressos em seu treinamento pessoal. A esgrima com a mão esquerda de Mihawk já estava ganhando forma. E Fisher Tiger, como um homem-peixe, era naturalmente um oponente difícil para os usuários de Akuma no Mi. Se esses 5 realmente trabalhassem juntos com foco e coordenação, não seria impossível derrotar Bullet. O verdadeiro problema era que todos os Shichibukai eram arrogantes e teimosos. Quais eram as chances de eles realmente se unirem? Deixando esse pensamento de lado, Darren se endireitou e sorriu educadamente enquanto se dirigia aos repórteres que finalmente estavam se recuperando. Com isso, a cerimônia de nomeação de Shichibukai de hoje está oficialmente concluída. Obrigado a todos por fazerem a viagem para celebrar esta ocasião importante conosco. Por favor, dirijam-se ao salão de banquetes. O quartel-general da Marinha preparou uma recepção modesta para todos vocês, esperamos que se juntem a nós. Meia hora depois. Salão de banquetes. Comparado à suntuosa celebração de casamento no castelo Ryugu há poucos dias, o banquete do quartel-general da Marinha pareceu bastante modesto. Em um canto tranquilo do salão, Darren levantou sua taça de vinho tinto e gentilmente a brindou contra a de Fisher Tiger. Tiger-san, como têm estado as coisas ultimamente? Fisher Tiger sorriu calorosamente. Obrigado pela preocupação, Darren-san. As coisas têm estado muito mais pacíficas na Ilha dos Homens Peixe ultimamente. Sua gratidão por Darren era sincera, não apenas porque Darren o havia tirado das profundezas do inferno, mas mais importante,
porque ele lhe deu um novo caminho e o ajudou a ascender a um lugar entre os Shichibukai. Com o peso desse título, a caça ilegal e o tráfico global de homens-peixe foram drasticamente controlados. A vida na Ilha dos Homens-Peixe havia se tornado muito mais estável do que antes. As pessoas não viviam mais em constante medo e com as reformas da princesa Otohime, as condições no distrito dos homens-peixe também começaram a melhorar. Darren deu um leve sorriso. A paz entre as raças é um objetivo de longo prazo. É algo pelo qual todos temos a responsabilidade de trabalhar. Fisher Tiger assentiu e então baixou um pouco a voz, como se estivesse se lembrando de algo. A propósito, Darren-san, o primeiro grupo de guerreiros homens-peixe, mais de 50 no total, já partiu da Ilha dos Homens-Peixe. Eles estão a bordo de um navio mercante secreto da família Don Quixote e já devem estar a caminho do Mar do Norte. O líder deles se chama Jinbe. Ele é um cara calmo e equilibrado. Eu o vi crescer desde criança. Ele é talentoso no karatê homem-peixe e conta com a confiança profunda dos outros guerreiros. Acredito que ele será de grande ajuda para você. Capítulo 662. Jinbei? Darren fez uma pausa, surpreso. A imagem de um homem alto, de pele azulada e rosto gentil e simples surgiu em sua mente. Ele sorriu, satisfeito. Fisher Tiger era muito direto. Confiar em alguém tão confiável quanto apenas um Yonkou Jinbe dizia tudo o que você precisava saber sobre sua sinceridade. Tiger estava genuinamente grato. Por isso, confiou seu júnior mais confiável e promissor a Darren, designando-o para a divisão de combate subaquático da Frota Mar do Norte. Outros talvez não entendessem. Mas como transmigrador, Darren entendia muito bem o potencial de Jinbe. Na história original, quando Fisher Tiger foi traído por humanos e gravemente ferido enquanto era perseguido pela marinha, ele entregou a liderança dos Piratas do Sol diretamente a Jinbe. E Jinbe nunca o decepcionou. Daquele momento em diante, ele liderou os Piratas do Sol com honra, protegendo a raça dos homens-peixe e, eventualmente, chegando a um acordo com o governo mundial para se tornar um dos Shichibukai. Na linha do tempo atual, Jinbe provavelmente tinha apenas 17 ou 18 anos, ainda longe de ser totalmente adulto. Mas para Darren, isso era bom. Ao contrário de adultos como Fisher Tiger, que já tinham convicções fortes e uma visão de mundo consolidada, alguém jovem como Jinbe ainda tinha espaço para crescer. Seus valores ainda não estavam consolidados, o que tornava seu potencial ainda mais notável. Talentos como o dele eram muito mais moldáveis. Darren já conseguia imaginá-lo, Jinbei, de Yukata Azul e Jetta, liderando as forças subaquáticas da Frota do Mar do Norte, cortando os mares do Mar do Norte como uma força imparável. E o mais importante, além de sua coragem, força de vontade e talento natural, pelo menos no nível de vice-almirante. O comportamento calmo e composto de Jinbei fez dele um comandante nato. Momonga nos céus com sua frota aérea, Jinbe sob as ondas com as forças subaquáticas, os dois trabalhando em conjunto. Era a combinação perfeita. Pelo jeito que Tiger-san fala, Jinbe deve ser um jovem extraordinário, disse Darren com um sorriso. Fisher Tiger suspirou. Aquele garoto, Jinbei, é realmente talentoso. Só que ter nascido no distrito dos homens-peixe enterrou muito do seu potencial. Originalmente pensei em colocá-lo na guarda do Palácio Ryugu para ganhar experiência e ajudar a moldar seu caráter. Mas então pensei, treinamento é treinamento. Por que não mandá-lo direto para o Mar do Norte? Ouvi falar do Darren-san, e do treinamento e liderança excepcionais do Almirante Momonga. Será uma grande oportunidade para Jinbe e aqueles pirralhos treinarem sob o comando do Almirante Momonga. É a sorte deles. Só espero que não estejamos incomodando muito você e o Almirante Momonga. Darren dispensou a ideia com um sorriso. Tiger-san, você tomou a decisão certa. Os homens-peixe nasceram do mar. São guerreiros natos, destinados a vagar pelos vastos oceanos e lutar contra as ondas. Eles não deveriam ficar confinados no pequeno Palácio Ryugu. Este mar é vasto e cheio de maravilhas. Os jovens devem sair, conhecer o mundo e ampliar seus horizontes. Fisher Tiger pareceu profundamente comovido com as palavras de Darren. Seus olhos ficaram levemente vermelhos enquanto ele concordava com a cabeça. Sim, é por isso que escolhi navegar pelos mares. Os homens-peixe são guerreiros que surfam nas ondas. Ele cerrou os punhos. Ao mesmo tempo, Mar do Norte. Águas perto da 321ª seção de fuzileiros navais. Um navio mercante ostentando uma caveira de flamingo, Jolly Roger, navegava firmemente pelo mar. No convés, dezenas de adolescentes homens-peixe em roupas esfarrapadas contemplavam com admiração a imensidão infinita do oceano. Seus olhos brilhavam de admiração. Com os braços bem abertos, eles se aqueciam alegremente na luz quente e brilhante do sol. Então este é o mundo acima do mar? É lindo! O sol. É o sol de verdade. Igualzinho aos livros. Uma bola de fogo enorme. E essa brisa do mar. É uma sensação incrível. Cheira a liberdade. Embora fossem todos homens-peixe, suas aparências variavam dependendo de suas subespécies, e até mesmo seus tons de pele eram diferentes. Havia homens-peixe-tubarão com narizes irregulares e barbatanas dorsais nas costas. Homens-peixe-polvos com pele estampada e tentáculos no lugar das pernas. Homens-peixe-tubarões-baleia com pele listrada de preto e branco e rostos de aparência estranha. E homens-peixes-lula gigantes com pele vermelha e tinta jorrando de suas narinas. Apesar das diferenças, naquele momento, cada rosto jovem brilhava com a mesma excitação inocente. Tudo era tão novo para eles.
A luz quente do sol, o mar cristalino, a brisa refrescante do oceano, as ilhas distantes com suas florestas exuberantes e colinas ondulantes. Para eles tudo era uma maravilha. Nascidos e criados nas favelas do distrito dos Homens-Peixe, a maioria deles nunca tinha saído do distrito, muito menos da ilha dos Homens-Peixe. Eles passaram a vida em meio ao lixo, aos esgotos imundos e ao fedor da podridão, sem nunca ver a luz do sol. Até o pouco que sabiam sobre o mundo humano veio de alguns livros velhos e surrados, lidos repetidas vezes. Os corações jovens estão sempre cheios de curiosidade. Embora vivessem na escuridão, cercados por doenças, pobreza e violência, isso não impediu que esses jovens homens-peixe ansiassem pelo sol acima da sarjeta. Se eles sentiram um pouco de relutância ou medo quando o chefe Tiger ordenou que embarcassem no navio e deixassem a ilha dos homens-peixe, então naquele momento, cada um deles se sentiu incrivelmente sortudo por ter sido escolhido. Este é o mundo exterior. Jimmy, vestido com estopa esfarrapada, apoiou as duas mãos no mastro, com os olhos arregalados de admiração. Ele não sabia por quê, mas sentiu um nó na garganta e seus olhos começaram a arder. Ele nunca imaginou que o mundo exterior pudesse ser tão de tirar o fôlego. Todos estão prontos? Estamos prestes a atracar. Uma voz profunda soou. De repente, ondulações se espalharam pelo convés, e as tábuas de madeira dura pareciam fluir como ondas. Senor, vestindo um terno preto de estilo italiano, lentamente levantou-se do convés. Para onde estamos indo? Sob os olhares expectantes de seus companheiros, Genbei deu um passo à frente corajosamente, com o peito estufado e perguntou. O senhor sorriu. Ele tirou um maço de cigarros de dentro do casaco, acendeu um e disse calmamente. Em seguida, você começará a treinar com o exército mais poderoso e de elite do mundo. Ele fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo. Lembre-se disso. Essa será a coisa mais sortuda que já aconteceu com você. Sem dúvida. Os jovens homens-peixe ficaram momentaneamente atordoados. Um deles não conseguiu evitar perguntar. Mas o exército mais poderoso e de elite não é o quartel-general da Marinha? Mesmo tendo vivido a vida inteira no distrito dos homens-peixe, eles ainda sabiam disso. O senhor sorriu novamente e olhou para longe. Isso não é necessariamente verdade. Assim que ele terminou de falar, os jovens homens-peixe se viraram para olhar, e então eles viram algo que os deixou completamente atordoados. Paralisados no lugar, seus olhos se arregalaram em descrença. E isso é... Capítulo 663. Os rostos inocentes e simples dos homens-peixe foram gradualmente substituídos por expressões de choque e admiração. Eles ficaram na ponta dos pés, debruçados sobre a grade do navio, com os olhos arregalados olhando para a frente, como se estivessem testemunhando algo inacreditável. Nenhum deles conseguia falar. Prenderam a respiração, estupefatos, completamente subjugados pela escala e grandiosidade do que se estendia à sua frente. O senhor estava atrás deles, observando silenciosamente a enorme e imponente base militar emergir lentamente do mar distante. Seu olhar revelava emoções profundas e complexas. Graças à cooperação entre a família Don Quixote e a frota do Mar do Norte, ele atuou como o único elo e intermediário entre os dois lados. Tendo viajado entre o Novo Mundo e o Mar do Norte muitas vezes, esta estava longe de ser sua primeira visita à base principal da Marinha do Mar do Norte. Mas não importava quantas vezes ele a visse, a visão daquela base nunca deixava de despertar nele uma emoção poderosa e indescritível, além de um sentimento de admiração. Comparado ao estado decadente e comum da 321ª filial de anos atrás, os últimos 2 anos de desenvolvimento trouxeram uma transformação completa. Muros imponentes com mais de 50 metros de altura erguiam-se acima do nível do mar, construídos em pedra sólida e circundando a base por completo. Dentro da fortaleza, fileiras de estruturas militares austeras erguiam-se do chão. Cúpulas cinza escuras encimavam as fortalezas com bandeiras brancas como a neve em forma de gaivota tremulando orgulhosamente ao vento. Pesados canhões negros projetavam-se de amplas aberturas nas paredes externas, seus canos cobrindo todas as direções sem pontos cegos, como as presas e garras de uma fera enorme cheirando a pólvora. Abaixo da muralha da base, havia um único portal, largo o suficiente para a passagem de um navio de guerra. A água abaixo, envolta na sombra da muralha, lembrava o rio Estige, escuro e ameaçador. Ao redor da base, vários navios de guerra de tamanho padrão patrulhavam as águas ao redor, deixando rastros de espuma branca em seu caminho. À distância, esta enorme e disciplinada fortaleza parecia uma fera de guerra invencível, irradiando uma aura de ferro e sangue, capaz de repelir todos os intrusos e exterminá-los completamente. Este é o quartel-general da Marinha do Mar do Norte, filial 321, sob o quartel-general da Marinha. O senhor exalou lentamente uma baforada de fumaça, sua voz ficando rouca sem aviso. Uma filial do quartel-general da Marinha? Isso é só uma filial? Então o quartel-general da Marinha deve ser ainda maior que isso. Isso é incrível. Os militares do mundo humano realmente atingiram esse nível de poder? Os adolescentes homens-peixe gritaram em choque. Pelo que sabiam, se até mesmo uma filial conseguia projetar esse tipo de força, a verdadeira sede devia ser inimaginavelmente aterrorizante. Sua compreensão limitada não conseguia compreendê-la. O senhor não deu nenhuma explicação em resposta às exclamações. Era difícil explicar que a 321ª Divisão do Mar do Norte não era uma base naval típica e até certo ponto, tinha pouca conexão real com o quartel-general da Marinha na Grand Line. Ordens de Marineford poderiam mobilizar forças em outros mares, mas no Mar do Norte, elas não significavam nada. A parte mais assustadora foi esta. O quartel-general da Marinha não tinha conhecimento algum de todas as mudanças que ocorreram na Divisão 321 nos últimos anos. Nenhum navio pirata poderia deixar o Mar do Norte em segurança sem um passe da frota do Mar do Norte.
Somente comboios mercantes e navios portadores de um passe válido da Frota Mar do Norte tinham permissão legal para entrar ou sair da região. Até mesmo frotas mercantes poderosas, ou navios oficiais de nações membros, foram proibidas de se aproximar a menos de 500 milhas náuticas do ramo 321. Qualquer embarcação que violasse essa regra seria imediatamente afundada pela Frota Mar do Norte, sem exceções. A maioria das nações do Mar do Norte obedeceu de bom grado a essa regra aparentemente tirânica em troca de incentivos e favores políticos. Quanto àqueles que não estavam dispostos a obedecer bem, quando os políticos e autoridades que se opunham à política começaram a morrer devido a certos fatores acidentais, a opinião pública mudou rapidamente. Com os piratas erradicados, o comércio assegurado, as rotas de navegação estabilizadas e as economias e a vida civil melhoradas, eventualmente, os governos e cidadãos do Mar do Norte passaram a aceitar os resultados dessa regra. Em outras palavras, o Mar do Norte foi completamente isolado. Mesmo agora, o nome do rei do Mar do Norte pairava como uma vasta sombra, pairando para sempre sobre o céu deste mar, trazendo medo, estabilidade, paz e ordem absoluta. Pensando nisso, o Senhor respirou fundo e disse em voz baixa: "Todos fiquem atentos. Estamos prestes a entrar na passagem da base. Se você não quer levar um tiro na hora, fique quieto e não se mova." Ele olhou para os jovens homens peixe liderados por Jinbei, cada um deles parado rigidamente em posição de sentido, mal ousando respirar. Em seu coração, ele acrescentou silenciosamente: "Afinal, está aí a sede da frota mais poderosa nos mares hoje, a Frota Mar do Norte." O Senhor lentamente tirou um sinalizador de dentro do casaco. Um raio de luz vermelha brilhante surgiu no céu a partir do navio mercante. Vários navios de guerra de patrulha próximos responderam rapidamente, aproximando-se rapidamente e formando uma formação de escolta protetora para guiar o navio adiante. O navio mercante avançava firmemente enquanto a base militar fortificada se aproximava cada vez mais. As paredes imponentes erguiam-se acima, suas vastas sombras gradualmente engolfando o navio. Ao passarem pela entrada silenciosa, o normalmente calmo Jinbe rapidamente notou algo que o fez arrepiar. Nas paredes internas da passagem havia fileiras de armas estranhas e ameaçadoras. São lança-chamas, rifles de choque elétrico, metralhadoras de tiro rápido. O senhor se aproximou de Jinbe e explicou: "Todos eles são a tecnologia militar mais avançada do mundo hoje." Jinbe coçou a cabeça, confuso. Ele nunca tinha visto tais armas antes, nem mesmo uma pistola de pederneira básica. Para os homens peixe, as armas de fogo tinham pouco apelo. Eles confiavam mais em sua própria força física. Para eles, os homens peixe eram guerreiros natos, e seus corpos eram as armas mais fortes de todas. Ao ver as expressões inquietas e confusas nos rostos dos jovens homens peixe, Senhor não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar interiormente. De que adiantava explicar isso a eles agora? Talvez um dia, quando crescessem, eles entenderiam o que tudo isso realmente significava. Os tipos de armas de ponta que outras facções gastariam fortunas e arriscariam suas vidas para adquirir, eram usadas pela Frota Mar do Norte apenas para proteger seus portões. Este mundo pode ser tão absurdamente real às vezes. Essas armas de alta tecnologia já eram obsoletas aos olhos deles, ferramentas descartadas para a defesa básica, porque em suas mãos, eles já possuíam uma tecnologia ainda mais avançada, como aqueles canhões de laser devastadores. Águas paradas são profundas. O canal marítimo de 100 metros de comprimento passou rapidamente atrás deles. Os jovens homens peixe de repente sentiram uma onda de abertura, arregalando os olhos enquanto observavam a cena diante deles. Posições de armas militares permaneciam altas. Estradas largas se ramificavam em todas as direções, com veículos correndo por seus caminhos. Nos enormes campos de treinamento à frente, figuras treinavam sob o sol escaldante. O peso de suas cargas de treinamento deixava os homens peixe atordoados. À distância, vinham o estrondo dos tiros de canhão e explosões de luz, o rugido interminável. Eram os exercícios de artilharia em andamento. Caminhões de suprimentos iam e vinham carregando caixas de armas e munições. Mais adiante, em uma plataforma de canhão que estava passando por reparos, um guindaste emitia um zumbido estridente ao levantar nuvens de poeira. Dentro dessas paredes, parecia um mundo completamente diferente. Obrigado novamente pela viagem, Senhor San. No momento em que os jovens homens peixe observavam com curiosidade o ambiente desconhecido, uma voz profunda e bem-humorada soou de repente. Eles olharam surpresos ao ver um raio azul claro descendo do céu, rapidamente se unindo em uma figura humana diante de seus olhos. O homem aparentava ter cerca de 20 anos. Ele usava um uniforme militar elegante, uma capa larga e ostentava um cavanhaque impecavelmente aparado. Sua presença era calma e serena, mas carregava uma aura distinta de seriedade mortal. O senhor balançou a cabeça e respondeu: "É uma honra servir ao padrinho." Ele olhou para o digno fuzileiro naval à sua frente, estendeu a mão e ofereceu um sorriso cortês. "Olá, almirante Momonga." Capítulo 664. Não importa quantas vezes eu ouça você chamar esse cara de padrinho, eu ainda não consigo me acostumar. Momonga sorriu enquanto apertava a mão do Senhor, com um traço de desamparo em seu rosto. Aquele cara, Darren, era um fuzileiro naval de verdade, mas teve que ir brincar de máfia com o Doflamingo. Toda vez que ele ouvia aquele título de poderoso chefão, sentia uma sensação estranha e chocante. O Senhor não insistiu no assunto. Em vez disso, virou-se ligeiramente e apresentou: "Estes são os recrutas selecionados pessoalmente pelo Fischer Tiger do distrito dos Homem-Peixe. Já fizemos um exame médico básico durante a viagem. Tirando um pouco de desnutrição, eles estão em boa forma." Momonga olhou para o grupo de adolescentes homens-peixe curiosos e de olhos arregalados. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. "Bem-vindos, pessoal. Eu sou Momonga, almirante do Mar do Norte. Bem-vindos ao Mar do Norte."
Passaremos momentos inesquecíveis juntos na filial 321. Vocês passarão por um treinamento rigoroso e exigente, mas farei o meu melhor para garantir que tenham um ambiente confortável durante a estadia. Ele acenou com a mão e vários fuzileiros navais vieram correndo rapidamente, carregando grandes fardos de suprimentos. Estes são seus uniformes de treinamento. Também preparamos um banquete simples para mais tarde. Os fuzileiros navais rapidamente distribuíram as roupas novas. Os adolescentes homens-peixe, talvez incomodados com o ambiente desconhecido, mostraram-se excepcionalmente bem comportados. Sem reclamar, formaram uma fila para receber suas roupas e começaram a se trocar na hora. Tão macio. Essas roupas são incríveis. Eles rapidamente se livraram dos trapos ásperos e esfarrapados e vestiram os novos uniformes de treinamento. Para sua surpresa, o tecido era leve, macio e completamente livre da textura áspera e rígida a que estavam acostumados. Um por um, sorrisos de alegria e curiosidade se espalharam em seus rostos. Observando suas expressões juvenis e inocentes, Momonga não pôde deixar de se emocionar. As histórias desses homens-peixe eram verdadeiramente trágicas. O senhor continuou. Este aqui é Jinbe, ele é o líder informal deste grupo. Ele gesticulou para que o jovem gordinho e azul se aproximasse. Jinbei olhou nervosamente para o imponente almirante da marinha à sua frente. Respirou fundo, endireitou as costas e disse: Almirante Momonga, senhor, é uma honra. Momonga acenou com a mão e sorriu. Não precisa ser tão formal, Jinbe. É a primeira vez de vocês em nossa base. Alguém tem alguma pergunta? Quando ele terminou de falar, os outros adolescentes homens-peixe olharam, claramente intrigados. Jinbei pensou por um momento e então perguntou cuidadosamente. Almirante Momonga, essa habilidade que você acabou de usar. Isso significa que você é um usuário de Akuma no Mi? Momonga fez uma breve pausa e depois riu. Sim, estou. Eu comi uma Akuma no Mi do tipo Logia, a Goru Goru no Mi. Ela me permite controlar raios. Aqui, deixa eu te mostrar. Ele levantou a mão e apontou. Bum! Um raio azul, tão grosso quanto um barril, atravessou o céu e atingiu a terra. Não muito longe dali, uma plataforma de artilharia de 7 metros de altura explodiu instantaneamente. Uma bola de fogo irrompeu, seguida por espessas nuvens de fumaça preta. Os adolescentes homens-peixe ficaram atonitos, com a boca aberta em descrença. Relâmpagos! Relâmpagos! Isso é loucura! Um golpe desses poderia destruir um navio inteiro. Vindo do distrito dos homens-peixe, nenhum deles jamais tinha visto algo tão ultrajante ou impossível de compreender. Até as pupilas do Senhor se contraíram ligeiramente. Sob a orientação de Doflamingo-sama, ele dominou com sucesso o Aki. Dentro da família Don Quixote, sua força só perdia para a do jovem mestre. Mas se aquele ataque tivesse sido direcionado a ele agora, ele duvidava que conseguiria evitá-lo. Mesmo que ele usasse Aki para se defender, havia uma grande chance de ele ainda se machucar. Mas no fundo, o Senhor tinha uma sensação estranha. Esse não era todo o poder de Momonga. Ele próprio teve o jovem mestre como mentor, mas Momonga foi ensinado diretamente pelo padrinho. E o poder atual do jovem mestre? Tudo graças ao treinamento do poderoso chefão. Alguém mais tem alguma pergunta? Momonga perguntou com um sorriso. O menino polvo-homem-peixe levantou um de seus tentáculos e perguntou curiosamente. Momonga-san tem uma pergunta. Ele parecia um pouco tímido e nervoso, gaguejando enquanto falava. O Senhor-san disse que a 321ª base é uma das bases militares mais poderosas do mundo, mas quando chegamos aqui, só vimos alguns navios de guerra patrulhando. Por quê? Ele olhou ao redor e coçou a cabeça com um tentáculo. E dentro da base não parece haver nenhum navio. Bang! Suas palavras foram interrompidas quando Jinbei de repente lhe deu um soco forte. Isso não é algo para você perguntar. Não se intrometa. Jinbei explodiu. Momonga lançou um olhar de aprovação para Jinbe antes de sorrir. Está tudo bem. Vocês todos descobrirão com o tempo. Deixe-me compartilhar um pequeno segredo. Os navios de guerra da nossa frota do Mar do Norte não estão no mar? Não está no mar? Os garotos homens-peixe congelaram, confusos. Momonga riu e apontou para o céu, prestes a explicar, mas um dendemushi em seu casaco tocou de repente. Ele franziu a testa, pegou o aparelho e atendeu a chamada. Uma voz baixa surgiu, com o som do vento uivando ao fundo. Almirante Momonga, aqui é o navio número 3. Estamos na área do Mar do Norte a 62. O navio pirata está tentando romper o bloqueio e seguir em direção à montanha reversa. Por favor, dê ordens. A expressão de Momonga ficou fria em um instante. A intenção assassina em seu olhar arrepiou Jinbe e os outros. Conforme o protocolo, elimine-os. Sim, Almirante Momonga. 3 segundos depois, uma explosão surda ecoou fracamente à distância. A voz soou novamente. Relatório, Almirante Momonga. Alvo eliminado. Momonga respondeu calmamente. Ótimo. Continue a patrulha. Ele encerrou a ligação e sorriu para Jinbe e os outros. Já estava na hora. Você deve estar com fome. O banquete está pronto. Venha aproveitá-lo. Ele acenou com a mão, sinalizando para os soldados escoltá-los até o salão de banquetes. Não demorou muito para que os sons de risos e alegria dos meninos homens-peixe ecoassem naquela direção. Isso é incrível. Olha só essa comida. Tão delicioso. Não sinto nenhuma falta de casa. Momonga riu baixinho. Senhor, olhando para o perfil lateral, tinha uma expressão complicada. Aqueles inocentes garotos homens-peixe talvez não entendessem o que tinha acabado de acontecer, mas ele sabia muito bem. Ele se lembrava claramente. Mais de meio ano atrás, quando ele liderou a frota de sua família para o Mar do Norte, eles evitaram hastear a bandeira da família para permanecerem discretos. Então, em mar aberto, ele testemunhou algo aterrorizante. Um enorme navio de guerra, inteiramente metálico com linhas elegantes e uma presença fria e inflexível, emergiu lentamente do mar de nuvens no céu.
Seu formato era diferente de tudo que ele já tinha visto antes, exalando uma sensação esmagadora de pressão. No momento em que os canhões de laser nas laterais começaram a brilhar em ouro, o senhor jurou que conseguia sentir o cheiro da morte. Este era o Mar do Norte. O Mar do Norte sob o governo de Rogers Darren, rei do Mar do Norte. Almirante Momonga, retornarei e reportarei agora. O senhor exalou profundamente e disse calmamente. Você não vai ficar para o banquete? Momonga perguntou curiosamente. O senhor balançou a cabeça. Na próxima vez. Obrigada pelo convite, mas ainda há muita coisa acontecendo no Novo Mundo. Muito bem. Momonga ofereceu sua mão. Eles tremeram mais uma vez, e Cenoura embarcou no navio mercante com o coração pesado. Enquanto o navio partia e Momonga acenava em despedida, ele se lembrou do olhar de reverência que Cenoura acabará de lhe dar, e não pude deixar de me sentir satisfeito. Comandante da base Momonga. O mensageiro veio correndo e fez uma saudação. O que é? Momonga acendeu um charuto com um sorriso. O navio número 7 retornou ao porto. Precisa ser reabastecido. O mensageiro respondeu seriamente. O sorriso de Momonga desapareceu. Droga! Essa energia queima muito rápido. Praguejando baixinho, ele se transformou em um raio e desapareceu de vista. Capítulo 665. Quartel-General da Marinha, Marineford. Salão de banquetes. Repórteres e convidados se misturavam com bebidas nas mãos, trocando informações valiosas. Darren permaneceu em silêncio em um canto do salão com uma taça de vinho tinto, evitando a multidão. Na outra mão segurava um Dendemushi militar. Estão todos aqui. Ótimo. Você é muito preguiçoso, deixando todo o trabalho para mim enquanto você se diverte na sede. A voz de Momonga surgiu, resmungando como se ele pudesse ouvir a atmosfera animada do lado de Darren. Darren riu baixinho. É porque eu confio em você. O Dendemushi imitou vividamente o revirar de olhos de Momonga. Darren sorriu novamente. A propósito, aquele garoto homem-peixe chamado Jinbei é muito talentoso. Treine-o bem. Voltarei quando tiver tempo. Em um porto secreto no Mar do Norte, do outro lado da chamada, Momonga pressionou as duas mãos em um grande dispositivo parecido com uma tomada, alimentando-o com um fluxo constante de corrente azul. Ao ouvir as palavras de Darren, sua expressão ficou levemente surpresa. Havia muito poucos jovens que Darren descreveria como excelentes. Até mesmo do Flamingo naquela época, nunca havia recebido esse tipo de elogio dele. Tudo bem. Sem problemas. Confiando em Darren, ele não fez mais perguntas. Vou voltar ao trabalho agora. Ele desligou e expirou lentamente. À sua frente, a barra de energia em um medidor rapidamente chegou a 100%. Ele soltou as mãos. Carregamento concluído. Preparem-se para zarpar novamente. Um soldado da marinha gritou com uma voz severa. Sob seu comando, 200 fuzileiros navais armados moveram-se rapidamente, abordando um enorme navio de guerra que brilhava com brilho metálico e exalava um design frio e rígido. Um olhar mais atento revelou que cada um deles estava equipado com armamento tecnológico de ponta. Armadura de pernas com propulsores de aceleração, armadura leve feita de materiais de alta resistência, rifles elétricos de alta frequência, lâminas de combate corpo a corpo forjadas em ligas de alta densidade. Cada conjunto completo de equipamento de combate custou mais de 5 milhões de belis. Essas eram as tropas de elite da Marinha do Mar do Norte. Eles passaram por treinamento intenso, possuíam proezas militares excepcionais e com seus equipamentos. Cada um tinha força de combate comparável à dos oficiais do quartel-general da Marinha. Cada navio de guerra voador transportava 200 desses soldados de combate essenciais. Isso significava que o custo de pessoal por navio de guerra ultrapassava $1 bilhão, sem contar o custo de modificação, manutenção e reparo do próprio navio. Um número astronômico. Hoje, todos os navios de guerra da Frota Aérea do Mar do Norte vêm equipados com 3 canhões laser pesados, 10 canhões convencionais, 200 soldados de elite equipados com tecnologia, 1.000 soldados padrão, um total de 15 navios de guerra voadores, numerados do navio número 1 ao navio número 15. Só a manutenção anual deles custou mais de $2 bilhões. Momonga olhou para cima e viu a enorme embarcação saindo lentamente do porto e subindo no ar sob o impulso do motor. Seus olhos brilhavam com um orgulho indescritível. Esta foi a fundação da Frota Mar do Norte. Usando a 321ª Divisão como base de treinamento, apenas os melhores dos melhores, selecionados por meio de um rigoroso processo de triagem, se juntavam à frota aérea. 15 navios de guerra, mais de 20.000 funcionários. Com esse tipo de poder de fogo e disciplina, sua força geral de combate rivalizava com a da grande frota do quartel-general dos fuzileiros navais, composta por 50.000 homens. E em termos de mobilidade, estratégia e furtividade, eles eram muito superiores. Com uma frota tão poderosa à disposição, Darren e Momonga dividiram o Mar do Norte em 150 zonas. Cada navio de guerra patrulhava 10 zonas, isolando completamente o mar. Qualquer um que ousasse quebrar as regras seria eliminado na hora. No entanto, é impossível continuar expandindo a frota no curto prazo. Momonga murmurou baixinho enquanto observava os navios de guerra de aço desaparecerem no distante mar de nuvens. Afinal, o Mar do Norte não era tão rica quanto a Grand Line. Eles haviam investido quase todos os recursos financeiros da região na construção dessa frota aérea e já haviam atingido o limite do que podiam pagar. A menos que aumentassem ainda mais os impostos ou obrigassem as nações do Mar do Norte a oferecer tributos, não havia caminho a seguir. Mas isso estava claramente fora de questão. Aumentar ainda mais os impostos não seria nada além de drenar o lago para pegar os peixes. Não ajudaria a situação e só prejudicaria as pessoas comuns.
Quanto a coagir as nações do Mar do Norte a pagar tributos, isso só causaria problemas. O rápido e bem-sucedido crescimento da frota nessas águas dependia muito da capacidade de Darin de equilibrar os interesses de governos, nobres e civis. Se esse equilíbrio fosse rompido, isso provocaria uma reação política inimaginável e possivelmente atrairia a atenção do governo mundial. Além disso, Momonga já estava se sentindo levado ao limite. Com seu domínio atual da Goro no Mi, manter apenas 15 navios de guerra em patrulhas diárias era quase demais. Mais um pouco e ele simplesmente não conseguiria mais. Foi também por isso que Darin começou a considerar a formação de uma unidade de combate subaquática. Afinal, os homens-peixe eram baratos. Mas ainda assim, se isso continuar assim, realmente não terei mais uma gota. Momonga balançou a cabeça, afastando o pensamento enquanto olhava para a fila de navios de guerra aguardando sua vez de serem recarregados. Sentiu vontade de chorar, mas não tinha lágrimas para derramar. Sob os olhares simpáticos e piedosos dos fuzileiros navais ao redor, ele endireitou as costas e marchou em direção à enorme doca de carga com nobre resolução, como se estivesse indo para uma batalha. Guardando o Dendemushi militar, Darin tomou um leve gole de vinho tinto, parecendo completamente à vontade. Ele teve que admitir, Momonga era realmente capaz. Por causa do sistema Shichibukai, ele não retornou ao Mar do Norte por quase meio ano. Seu envolvimento no desenvolvimento da frota do Mar do Norte limitou-se ao planejamento de alto nível e à escuta dos relatórios de rotina de Momonga. Mesmo assim, o rápido progresso da frota foi um pouco além de suas expectativas. Valeu a pena investir toda a riqueza do Mar do Norte na construção de 15 navios de guerra voadores? E essa frota aerotransportada poderia realmente oferecer um poder de combate digno do seu custo? Nem mesmo Darin tinha uma resposta definitiva para essas perguntas. Mas dinheiro parado em suas mãos é apenas uma pilha de papel inútil. No mínimo, ele agora tinha seu próprio time. E o Mar do Norte, como resultado, tornou-se uma fortaleza impenetrável. Darin pegou um charuto, deu uma mordida, acendeu e olhou ao redor do salão de banquetes. Seu olhar passou pelo almirante Sengoku, cujo rosto estava vermelho devido à conversa animada com uma multidão de repórteres. Então, rapidamente pousou em uma figura sentada à mesa comendo com total abandono. Ele caminhou em um ritmo tranquilo, sentou-se em frente ao homem, empurrou para o lado a montanha de pratos entre eles e sorriu. Bullet, você sabe o que a tripulação pirata do Roger tem feito ultimamente? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 666. Com seu imenso poder, aparência marcante e influência avassaladora, Darin nasceu para ser o centro das atenções. Após o recente Shichibukai com seu imenso poder, aparência marcante e influência avassaladora, Darin nasceu para ser o centro das atenções. Após a recente cerimônia de nomeação de Shichibukai, cada movimento que ele fazia no salão de banquetes atraía os olhares de todos na sala. Enquanto ele caminhava até Douglas Bullet, o chamado Shichibukai mais forte, todos os olhos se voltaram para os dois. Vários repórteres chegaram até mais perto, atentos às fofocas. Todos sabiam que o vice-almirante Darin e Douglas Bullet, o herdeiro demônio, tinham uma história profunda e amarga. Quando Bullet tinha acabado de zarpar, Rogers Darin, recém-promovido a Comodoro na época, uniu forças com Sakazuki e quase o derrotou. Mais tarde, uma frota liderada pelo vice-almirante Darin lançou um booster call contra Bullet. Os ressentimentos entre eles eram muitos para contar. E no entanto, agora, quando os repórteres ouviram o que Darin perguntou, eles congelaram. Ele simplesmente perguntou diretamente? Será que ele responderia isso? Não tem como. Douglas Bullet já foi membro dos Piratas do Roger. Fazia sentido que o vice-almirante Darin tentasse obter informações sobre os movimentos da tripulação por meio dele. Mas essa pergunta não foi um pouco direta demais? Bullet, que estava se banqueteando sem se importar, parou de repente. Ele olhou friamente para Darin e então murmurou. Provavelmente procurando pistas. Indo para a última ilha, eu acho. Rachadura. Cada repórter que ouvia a conversa parecia ter sido atingido por um raio. Seus queixos quase caíram no chão. Ele disse isso. Nem um momento de hesitação. Que diabos? O que isso significa? Eles imediatamente começaram a sussurrar um para o outro, mas logo voltaram à ação e se apressaram para anotar tudo. Pistas. A ilha final. Então você sabe onde eles estão agora? Darin pegou um charuto novo e passou para Bullet. Bullet aceitou, mordeu, acendeu e balançou a cabeça. Você não esqueceu que eu já havia deixado os piratas do Roger, não é? De repente, ele deu um sorriso feroz. E mesmo que você soubesse, e daí? Você ainda não consegue derrotar o Capitão Roger. Darin soprou um anel de fumaça, sorrindo. Os fuzileiros navais não têm só a mim, sabia? A expressão de Bullet ficou rígida. Ele se lembrou daquele momento da cerimônia. Darin, Sakazuki, Kuzan e Borsalino alinhados juntos. Ele cerrou os dentes. Às vezes sinto que vocês, fuzileiros navais, são piores que piratas. Darin riu e então se lembrou de outra coisa. A propósito, aquilo que te mencionei antes. Kaido. Você foi procurá-lo? Encontrar Kaido? Os repórteres ao redor dele se inclinaram novamente. Os olhos de Bullet brilharam intensamente quando ele fixou seu olhar em Darin. No começo pensei que você estava brincando comigo. Mas droga, era real. Darin riu alto. Não é de se admirar que a força de Bullet tenha crescido tanto desde seu último encontro. Na verdade, ele seguiu o conselho de Darin e foi até Kaido Sensei para um pequeno treinamento extra. Real? O que é real? O que alguém faria indo até Kaido? Os repórteres ficaram perdidos, completamente perplexos. Observar os dois sorrindo um para o outro em um silêncio enigmático só piorou a situação. Isso os estava deixando loucos. Eles queriam abrir a boca só para descobrir o que tudo isso significava. Bang! Naquele momento, as pesadas portas do salão de banquetes foram subitamente abertas. Um mensageiro entrou de repente com um rosto pálido e ofegante.
Relatando, Almirante Sengoku. Algo grave aconteceu. O rosto do mensageiro ficou chocado, e suas palavras congelaram instantaneamente a atmosfera animada no salão de banquetes. Os piratas da Big Mom e os piratas das feras formaram uma aliança, e declararam guerra aos piratas do Roger. Eles já se enfrentaram uma vez. A luta foi tão intensa que arrasou uma ilha inteira. Ao mesmo tempo, os piratas do Barba Branca, que estavam quietos até agora, de repente fizeram um movimento. Sua nau capitânia, a Moby Dick, está indo em direção ao local da batalha, embora seu objetivo exato ainda não esteja claro. Com base nas informações que interceptamos, todos os sinais apontam para uma conclusão. Essas 4 grandes tripulações piratas provavelmente travarão uma batalha decisiva na Ilha Milagrosa, no Novo Mundo. Quando as palavras saíram, todos no salão ficaram pálidos. As 4 grandes forças piratas do Novo Mundo estavam indo para a guerra. Kaido e Big Mom se uniram contra Roger. Vários repórteres ficaram boquiabertos. A música que tocava no salão de banquetes parou. Um silêncio esmagador encheu o ar. O rosto de Sengoku escureceu bruscamente, sua mente a mil. O Poneglyphoneglyphoneg. A voz de Tsuru surgiu num sussurro baixo ao lado dele. O corpo de Sengoku ficou tenso. Ele entendeu imediatamente. Big Mom e Kaido. Eles devem estar tentando tomar o Poneglyphoneglyphoneg de Roger para impedi-lo de chegar à última ilha da Grand Line. Membros da imprensa, receio que o banquete de hoje termine aqui. Com a situação clara, os olhos de Sengoku brilharam com firme determinação. Ele levantou a cabeça e anunciou em voz alta. O equilíbrio do Novo Mundo mudou. Teremos que convidá-lo novamente outro dia. Por favor, entenda. Ele acenou com a mão. Momentos depois, um esquadrão de fuzileiros navais com expressões sérias entrou e começou a escoltar todos os repórteres para fora da sala. Assim que o salão foi completamente limpo de estranhos, Sengoku deu sua ordem em voz baixa. Notifiquem todo o alto comando da Marinha. Daqui a 1 minuto, todos devem se apresentar no meu escritório. Com isso, ele e o oficial de Estado-Maior Tsuru se viraram e saíram rapidamente do salão. Os outros oficiais da Marinha o seguiram, cada um deles exalando uma aura afiada e mortal. Deixados para trás, os Shichibukai reunidos tinham expressões diferentes, seus olhos brilhando com uma luz estranha e perigosa. A guerra está chegando. Agora as coisas estão ficando interessantes. Bullet estalou os nós dos dedos e um sorriso sinistro torceu seus lábios. Kishixishi. 4 das grandes tripulações piratas se movendo ao mesmo tempo. Parece que a Marinha tem um problema sério em mãos. Moria soltou uma risada estridente. Até o Barba Branca perdeu a paciência. Crocodile olhou para seu anzol dourado, com uma faísca de calor nos olhos. Então este pode ser o confronto das potências mais fortes do mundo. Nos olhos normalmente calmos de Mihawk, um brilho intenso surgiu de repente. Fufufufu. Então finalmente está começando. Doflamingo segurou o rosto com uma mão e deu um sorriso arrepiante. Só há um trono no céu. Esta é a batalha pela supremacia no Novo Mundo. O vencedor será escrito na história deste mar. E quanto a nós, os Shichibukai, que posição tomaremos? Fufufufu. Capítulo 667. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante. O ar parecia ter parado de se mover. A atmosfera estava parada e sufocante. O único som na sala vinha do farfalhar dos relatórios de inteligência que estavam sendo rapidamente folheados pelo alto comando da Marinha reunida. Todos tinham expressões sombrias. Terminou de ler? Então vamos ouvir sua opinião. Sengoku fechou o arquivo em suas mãos e olhou para cima, seu rosto anuviado pela tensão. Acabei de contatar o almirante da Frota Kong na Terra Santa. Durante seu mandato, ele não poderá deixar o governo mundial, então, por enquanto. Todos os assuntos militares e governamentais no quartel-general estarão sob meu controle direto. Ele tinha acabado de falar quando uma voz impaciente irrompeu. O que há para discutir? Precisamos enviar tropas imediatamente. Garp se levantou de seu assento, com os olhos fixos em Sengoku. Concordo com o vice-almirante Garp. Sakazuki deu um passo à frente, exalando uma aura crescente de intenção assassina. Os piratas das feras, os piratas da Big Mom e os piratas do Roger já se enfrentaram uma vez. É provável que todos tenham sofrido perdas. Nessa situação, agora é o momento perfeito para os fuzileiros navais atacarem. Com uma mobilização adequada, poderemos até eliminar todas as 3 tripulações. Sengoku não se opôs a nenhum dos argumentos. Ele apenas assentiu. É claro que sei que este é o melhor momento para mobilizar. Então o que diabos você está esperando? Garp interrompeu, com os olhos arregalados. Se esperarmos mais, aquele desgraçado do Roger vai escapar de novo. Droga, Garp. Você pode me deixar terminar uma frase. Sengoku bateu a palma da mão na mesa, a barba eriçada, e olhou feio. Sim, Kaido, Big Mom e Roger estão lutando, mas não se esqueçam. Os piratas do Barba Branca também se moveram, e seus motivos ainda são desconhecidos. Você sabe o que eles estão tentando fazer? Para mediar? Para intervir? Ou eles são uma terceira parte tentando se apoderar do Poneglyphoneglyphoneg? Se eles quisessem mediar, Kaido e Big Mom ouviriam. Roger ouviria. E se eles se juntarem à luta, qual lado eles escolheriam? Ou você acha que sozinho pode enfrentar todos eles? Ao ver Sengoku, normalmente o almirante calmo e composto, explodir de raiva, a sala de generais ficou em silêncio. Garp ficou de pé sem jeito, com o rosto rígido. Sengoku balançou a cabeça em frustração. Aquele maldito Garp. Toda vez que o nome do Roger surge, ele fica louco. Que dor de cabeça. É hora de ouvir outra pessoa. Seu olhar percorreu a sala. A maioria dos generais instintivamente abaixou a cabeça, evitando olhar para ele com medo de serem chamados. Era evidente que a guerra iminente no Novo Mundo poderia remodelar não apenas aquela região, mas a história de todo o mar. Com algo tão grande, quem ousaria dar uma opinião?
Mesmo que tivessem um plano inteligente, poucos tinham autoridade ou poder para agir de acordo com ele. Sengoku suspirou interiormente e então desviou o olhar para outro grupo. Ele olhou para Sakazuki, cujo rosto praticamente irradiava sede de sangue. Franzindo a testa, desviou o olhar. Ele olhou para Borsalino, que estava distraído como se sua mente estivesse em outro lugar. Sengoku estremeceu levemente e depois se virou novamente. Ele olhou para Kuzan, que praticamente pulava de excitação. A têmpora de Sengoku latejava, e ele continuou olhando. Darem, o que você acha? Franzindo os lábios, Sengoku finalmente se resignou e se virou para Darem. Enquanto ele falava, todos os generais na sala levantaram suas cabeças em perfeito uníssono. Todos os olhos se voltaram para Darem, brilhando de expectativa. Nesse momento, seus olhares praticamente diziam: o vice-almirante Darem definitivamente tem um plano. Sengoku não pôde deixar de resmungar interiormente. Porque parece que a posição de Darem no quartel-general é mais alta que a minha, e eu sou o almirante aqui. Todos aqueles olhos pareciam carregar peso quando se voltaram para Darem, mas ele permaneceu perfeitamente composto. Ele fez uma breve pausa e então calmamente começou a analisar a situação. A mobilização de tropas é uma certeza. É a base sobre a qual estamos trabalhando. Big Mom e Kaido podem agir de forma errática à primeira vista, mas, na verdade, são calculistas e muito mais astutos do que Roger ou Barba Branca. Eles jamais se arriscariam a perseguir os piratas do Roger sem uma vantagem clara ou um motivo urgente. Afinal, eles já foram derrotados por Roger antes. Eles sabem o quão poderosa a tripulação dele realmente é. Mas agora eles fizeram um movimento. Pior ainda, deixaram de lado seus egos e formaram uma aliança. Isso só pode significar uma coisa. A tripulação de Roger provavelmente reuniu todos os ponêglifos e está prestes a chegar àquela ilha lendária. Se Kaido e Big Mom não agirem agora, eles serão forçados a ficar sentados e assistir Roger completar sua jornada. A sala ficou completamente silenciosa. Muitos deles duvidavam há muito tempo se a chamada ilha final realmente existia. Mas nenhum deles podia apostar que isso não seria real. E se fosse? Então, se aceitarmos que a implantação é necessária, o resto se torna relativamente simples. Darem pareceu instantaneamente dissipar a névoa na mente de todos, falando em um tom firme e organizado. No momento, esta operação se divide em duas frentes principais. A primeira é o campo de batalha principal, onde Roger enfrenta a aliança Big Mom Kaido. A segunda é onde quer que os piratas do Barba Branca estejam começando a se movimentar. Sengoku franziu a testa. Então, Darem, você acha que Barba Branca pode realmente se envolver? Darem balançou a cabeça levemente. Almirante Sengoku, certamente existe uma possibilidade. A verdadeira questão é, de que lado ele ficaria? Naquele momento, o oficial de Estado-Maior Tsuru acrescentou calmamente. Há rumores de que Barba Branca e Roger se davam bem. Todos imediatamente se viraram para olhar para Garp. Entre todos os fuzileiros navais presentes, aquele que melhor conhecia Roger era o vice-almirante Garp. Pego de surpresa, Garp coçou a cabeça desajeitadamente e deu uma risada tímida. Acho que foi esse o caso, mas não tenho muita certeza. Todos os generais. Seriamente, você está perseguindo Roger através dos mares esse tempo todo e nem sabe disso. A sala inteira gritou silenciosamente em exasperação, e Sengoku e Tsuru não conseguiram impedir que os cantos de suas bocas se contraíssem. Mas não se esqueçam, Barba Branca já dividiu um navio com Kaido e Big Mom, na época dos Piratas Rocks. Naquele momento, Zephyr, que estava sentado calmamente em um canto fumando um charuto, finalmente falou. Ele normalmente ficava longe das políticas e operações da sede, mas a urgência e a escala da situação levaram Sengoku a chamá-lo. No momento em que suas palavras foram ditas, todos na sala sentiram um choque. Claro, os Piratas Rocks, Barba Branca, Kaido, Big Mom e até mesmo Shiki, o Leão Dourado, que o vice-almirante Darem havia derrotado anteriormente, todos eles já serviram sob o comando de Rocks, e com isso as intenções do Barba Branca ficou mais obscuro do que nunca. Capítulo 668. Um traço de dúvida brilhou nos olhos de todos, e suas sobrancelhas se franziram fortemente. Com os motivos e a lealdade de Barba Branca ainda desconhecidos, acredito que o campo de batalha deve ser dividido. A voz de Darem quebrou o silêncio. Calmo e sereno, ele falou com clareza. Dividir o campo de batalha? Sengoku refletiu sobre o assunto. Lentamente, seus olhos começaram a brilhar de compreensão. Você quer dizer, interceptar? Darem assentiu e sorriu levemente. Exatamente. Mesmo deixando de lado sua posição incerta, simplesmente permitir que ele apareça no campo de batalha principal poderia criar um cenário que nós, fuzileiros navais, não podemos controlar. A Gura-Gura no Mi pode provocar maremotos, e a partir daí tsunamis. Esse tipo de força representaria uma ameaça avassaladora às nossas frotas. Com essas palavras, todos os generais assentiram solenemente. Muitos deles testemunharam em primeira mão o poder do homem mais forte do mundo. Com a Gura-Gura no Mi, Barba Branca conseguia invocar tsunamis de 1000 metros de altura sem esforço. Esse tipo de destruição em nível de desastre natural não era algo que qualquer força humana pudesse resistir. Mesmo com a frota naval mais poderosa e de elite do mundo, os fuzileiros navais não teriam chance contra uma força da natureza como essa. Um único passo em falso pode levar à aniquilação total sob a fúria do mar. Somente dividindo o campo de batalha e mantendo os piratas do Barba Branca completamente fora da linha de frente, os fuzileiros navais poderão lidar com os piratas Roger, os piratas das Feras e os piratas da Big Mom de forma mais eficaz. As palavras de Darem saíram rapidamente, mas cada sílaba era clara, seu tom transbordava confiança. Nesse ponto, quer esperemos que as 3 equipes se separem e ataquem quando estiverem enfraquecidas, ou lancemos uma ofensiva repentina. Teremos a flexibilidade para agir de acordo com nossos termos.
Ouvindo a lógica sólida de Darem, os generais concordaram um após o outro. Ele realmente é o rival que eu reconheço. Que mente tática meticulosa. Kuzan olhou para Darem com admiração ardente. Do canto, Tokikaki murmurou irritado. Tic, qual é o problema? Sengoku, enquanto isso, parecia cada vez mais impressionado. A análise de Darem havia cortado a névoa, finalmente dando-lhes clareza. De fato, isso faz sentido. Darem, você e eu estamos claramente na mesma sintonia. Sengoku se endireitou, sua voz cheia de elogios. Ao lado dele, a oficial de Estado-Maior Tsuru silenciosamente virou o rosto para o lado. Dividir o campo de batalha é realmente a chave. Sengoku fingiu não notar a reação dela, pigarreou levemente e continuou, calmo como sempre. Então isso torna nosso próximo passo bem simples. Dividiremos nossas forças. Um contingente se moverá para interceptar os piratas do Barba Branca e dividir completamente o campo de batalha. O resto da nossa força irá para a frente principal e se preparará para lançar ataques contra as 3 tripulações piratas a qualquer momento. Ele fez uma pausa, então olhou para Garp, que o encarava com expectativa, e disse com clara irritação. A equipe do Roger é sua, Garp. Não estrague tudo dessa vez. Garp caiu na gargalhada. Relaxa. Eu cuido disso. Ele bateu no peito com um sorriso. Quanto a quem comandará cada frente, eu e o vice-almirante Darem as lideraremos respectivamente. Sengoku ignorou as palhaçadas habituais de Garp e voltou seu olhar para Darem. Darem, vou mandar você assumir o comando do campo de batalha principal? Não. Antes que Sengoku pudesse terminar, Darem balançou a cabeça e o interrompeu. Almirante Sengoku, gostaria de me voluntariar para interceptar os piratas do Barba Branca. Sengoku piscou, pego de surpresa. Você tem certeza? O poder assustador de Barba Branca não era segredo. Ele estava no auge dos mares. Sim, o campo de batalha principal significava a chance de enfrentar Kaido e Big Mom, mas mesmo juntos, a ameaça que eles representavam não se comparava ao peso da presença de Barba Branca. Esse fato era óbvio até mesmo pelas suas generosidades. Big Mom Charlotte Linlin, 3,36 bilhões de belis. Kaido das Bestas 3,089 bilhões de belis. Mas Roger e Barba Branca, cada um continha uma recompensa sem precedentes de 4,5 bilhões de belis. E isso foi apenas parte da história. Com a Gura Gura no Mi, Barba Branca era invencível no mar, combinado com a força esmagadora dos comandantes de sua divisão. Os piratas do Barba Branca eram sem dúvida ainda mais perigosos do que a ameaça combinada da aliança dos piratas da Big Mom e das Feras. Darem sorriu. Sim, Almirante Sengoku. Sua força é certamente maior que a minha, mas interceptar os piratas do Barba Branca não envolve apenas força bruta. Honestamente, se você liderasse a operação sozinho, acho que a missão provavelmente fracassaria, e poderia até levar a muitas baixas. Comparado a você, tem uma vantagem particular. Sengoku franziu a testa, claramente não convencido. Que vantagem? Ele não acreditou nem por um segundo que o garoto conseguiria fazer o trabalho melhor do que ele. Darem sorriu calmamente. Eu posso voar. Sengoku. Ele ficou em silêncio por um momento. Muito bem, eu só estava testando você. A tarefa de interceptar os piratas do Barba Branca e dividir o campo de batalha é sua, vice-almirante Darem. Seu tom ficou sério. Todos? Não havia como argumentar contra a lógica de Darem. A parte mais frustrante era que aquele pirralho não só conseguia voar sozinho, como também podia levar outros com ele. Mesmo assim, Sengoku não se sentia totalmente à vontade em enviar Darem sozinho para enfrentar os piratas do Barba Branca. Melhor enviar reforços só por precaução. Depois de pensar por um momento, Sengoku falou lentamente. Nesse caso, o resto de vocês decidam por si mesmos. Aqueles que estiverem dispostos a me seguir para derrotar as outras 3 grandes tripulações piratas, venham para o meu lado. Aqueles que desejam ajudar o vice-almirante Darem a interceptar e derrotar os piratas do Barba Branca vão para... Ele nem terminou quando um redemoinho de repente atingiu o escritório. Sengoku piscou atordoado, sua mente zumbindo. Sakazuki, Kuzan, Borsalino, Onigumo, Gion, Doberman e Amakaji. Quase todos os altos escalões do QG correram para o lado de Darem. Eles até usaram técnicas como Soru só para conseguir uma vaga. Espera aí, Garp, seu desgraçado. Você deveria estar no campo de batalha principal. Por que diabos você está correndo para o lado do Darem? Sengoku de repente percebeu e rugiu de fúria, seu rosto ficando vermelho. Buahá! Desculpe. Acho que me empolguei ao ver todo mundo vindo para cá. Garp coçou a cabeça e riu muito. Sengoku, eu agradeço a todos. Ao ver Sengoku ali sozinho, Darem não pôde deixar de se sentir um pouco culpado. Ele sorriu. Mas eu realmente não preciso de tanta mão de obra. Vocês deveriam ir todos para o campo de batalha principal e seguir as ordens do almirante Sengoku. Os piratas do Barba Branca. Eu posso lidar com eles sozinho. Sengoku ficou imediatamente aliviado. Mas naquele momento, Sakazuki estreitou os olhos para Darem e disse friamente, tem certeza disso? Estamos falando do homem mais forte do mundo. Sengoku, ei, tenho que enfrentar o Kaido e a Big Mom aqui. Kuzan franziu a testa, seu corpo inteiro irradiando descontentamento. Eu estava ansioso para lutar ao seu lado, sabia? Sengoku, que tal lutar ao meu lado? Borsalino suspirou desamparado. Mais uma missão com o almirante Sengoku, hein? Sengoku, você não é meu ajudante. Ao ver Sengoku parecendo completamente derrotado, o oficial de Estado-Maior Tsuru deu-lhe um tapinha gentil no ombro. Está tudo bem, ainda estou do seu lado. Sengoku lançou-lhe um olhar fraco. Você nem vai para a batalha. Tsuru sorriu. Exatamente. É por isso que posso dizer isso. Sengoku, terminei. Deixe o mundo queimar. Ele suspirou e se virou para Darem. Darem, você tem certeza de que consegue fazer isso sozinho? Darem deu um sorriso cúmplice. A força dos fuzileiros navais não termina com aqueles que estão nesta sala.
Salão de banquetes. Os 6 Shichibukai ficaram parados ou sentados em silêncio, cada um com uma expressão diferente. A atmosfera estava tensa, do tipo que poderia explodir a qualquer momento. Os 6 se entreolharam com cautela, como se uma briga pudesse começar a qualquer momento. De repente, a pesada porta foi aberta com um grande estrondo, quebrando o clima opressivo. Darren entrou, exalando uma aura feroz e avassaladora. Um charuto preso entre os dentes, as mãos nos bolsos. O vento soprava pela porta aberta, agitando a capa do vice-almirante. Seu olhar penetrante percorreu a sala, fixando-se em cada rosto. Então ele sorriu selvagemente. Preparar? A primeira convocação obrigatória desde que o sistema Shichibukai foi estabelecido começa agora. Nosso alvo, o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Os 6 Shichibukai congelaram por um instante, depois todos caíram na gargalhada, alta e selvagem. Um espírito de luta desenfreado explodiu dos 7, avançando em direção aos céus. Capítulo 669. Quartel-General da Marinha, Marineford. O vasto porto naval de formato oval estava imerso em uma atmosfera tensa. Se apresse, mexa-se. Carreguem a munição e os suprimentos nos navios. Atrase a operação e você enfrentará punição militar. Com uma única ordem do gabinete do almirante, todo o quartel-general da Marinha ganhou vida como uma enorme e bem lubrificada máquina de guerra. Centenas de fuzileiros navais de elite circulavam pelas docas, transportando suprimentos, inspecionando navios, fazendo a manutenção da artilharia. Todos estavam em seus postos, cheios de expectativa pela monumental batalha do novo mundo que estava por vir. Concluídos os preparativos, os fuzileiros embarcaram rapidamente em seus navios de guerra. No cais, os principais oficiais do QG formaram uma formação precisa diante do almirante Sengoku. Para esta campanha principal, haverá um total de 6 navios de guerra. Agora anunciarei os comandantes de cada navio. Sengoku manteve-se imponente enquanto sua voz estrondosa ecoava pelo porto. O manto do almirante, adornado com insígnias de trigo, estalava dramaticamente ao vento cortante atrás dele. O primeiro navio de guerra, força total de 3.000 homens, comandante, vice-almirante Sakazuki do quartel-general da Marinha. Sakazuki deu um passo à frente e fez uma saudação. Sim, almirante Sengoku. Sengoku assentiu brevemente antes de continuar. O segundo navio de guerra, 3.000 homens, comandante, vice-almirante Borsalino do quartel-general da Marinha. Borsalino saudou preguiçosamente, murmurando baixinho. Que chatice. Sengoku lançou-lhe um olhar feroz, contendo a vontade de espancá-lo até deixá-lo inconsciente, e gritou. O terceiro navio de guerra, 3.000 homens, comandante, vice-almirante Kuzan. Dahahara. Finalmente chegou a minha vez. Kuzan saiu, visivelmente tremendo de excitação. Levantou a mão e fez um sinal de positivo com o polegar para Sengoku, enquanto seus dentes brilhavam à luz do sol. Não vou decepcioná-lo, almirante Sengoku. Sengoku. O próximo é o quarto navio de guerra. Seus olhos percorreram as fileiras de oficiais do QG reunidos. Cada um instintivamente se endireitou com o olhar ardendo de determinação. Naquele momento, até a respiração deles parecia carregar calor. Todos eles entendiam a gravidade e a estratégia daquela guerra, enfrentar os piratas das feras, os piratas da Big Mom e os piratas do Roger simultaneamente. As forças mais poderosas dos mares. Ser nomeado comandante de um navio de guerra em tal batalha seria uma honra incomparável. Seria um grande impulso para suas carreiras, tanto militares quanto políticas. Todos ansiavam por progresso. Embora os capitães dos 3 primeiros navios já estivessem definidos, ninguém se opôs. As 3 figuras imponentes à frente foram reconhecidas como os monstros do quartel-general da Marinha, títulos que haviam conquistado sem questionar. Mas quanto ao quarto e quinto navios, todos ainda tinham uma chance. Tem que ser eu, tem que ser eu. Tokikaki continuou abrindo caminho até a frente, com o rosto vermelho, enquanto tentava chamar a atenção de Sengoku. Sempre que o olhar de Sengoku se desviava para a esquerda, ele disparava naquela direção, seu rosto quase gritando. Minha escolha. O quarto navio de guerra, força total de 2.000 homens, o comandante é. Sengoku olhou para o saltitante Tokikaki e resmungou. Contra-almirante Tokikaki do quartel-general da Marinha. Sim. Tokikaki caiu na gargalhada e caminhou até ficar ao lado de Kuzan. Ele se virou com as mãos na cintura, e sorriu presunçosamente para os policiais rejeitados. Ha. Você está com ciúmes, não é? É uma pena que vocês, pessoas normais, não consigam entender a genialidade de um gênio como eu. Sengoku. Todos os outros. Tokikaki jogou a mecha de cabelo de forma extravagante, colocou um chapéu marrom na cabeça e tirou um maço amassado de cigarros. Acendendo um com toque exagerado, expirou dramaticamente e murmurou. Parece que cabe a mim, o gênio Tokikaki, virar o rumo desta guerra. Ele lançou aos policiais um olhar presunçoso e disse com um sorriso. Seus bando de medíocres. Ha. Este gênio vai proteger vocês. Não, mudei de ideia. Nesse momento, Sengoku interrompeu friamente. O contra-almirante Tokikaki é poderoso e talentoso. Um soldado do seu calibre deve permanecer no quartel-general da Marinha para proteger nossa retaguarda e garantir nossa segurança estratégica. O sorriso no rosto de Tokikaki congelou. Enquanto seus gritos angustiados ecoavam, Sengoku anunciou a decisão final sem nenhum sinal de simpatia. Comandante do quarto navio de guerra, contra-almirante Gion. Por justiça. Gion deu um passo à frente, sua voz clara e confiante. Sengoku não olhou mais para Tokikaki. Passou direto para o anúncio final. O quinto navio de guerra, força total de 2.000 homens, comandante, contra-almirante Yamakaji. Seu olhar pousou em um rosto calmo e honesto, e ele sorriu com aprovação. Contra-almirante Yamakaji, não me decepcione. Yamakaji, que não ousava esperar nada, congelou por um momento, depois deu um passo à frente, animado, e fez uma saudação brusca. Sim, almirante Sengoku. Farei o meu melhor. Sengoku assentiu.
Além disso, eu mesmo comandarei a nau Capitânia, força total, 5.000. Ele passou a olhar pela multidão com olhos profundos e severos. Esta batalha tem um peso enorme. Seu resultado pode moldar o mundo por anos, décadas até. Nós, como fuzileiros navais, carregamos o manto da justiça. Devemos sair vitoriosos. A justiça prevalecerá. Enquanto sua voz soava, dezenas de oficiais do QG e dezenas de milhares de fuzileiros navais de elite tremeram como um só, irrompendo em um rugido estrondoso. A justiça prevalecerá. Svi, Svi, Svi. Com seus gritos de guerra sacudindo os céus, navios de guerra desfraldaram suas velas. Bandeiras ostentando a orgulhosa gaivota branca alçaram voo. Eles estão vindo. Ali, olhe. O Shichibukai e o vice-almirante Darem. Eles estão todos aqui. De repente, um fuzileiro naval gritou surpreso, chamando a atenção de todos. Todos os olhos se voltaram em uníssono para a fonte da comoção. Ao longe, do outro lado da terra, 7 figuras caminhavam em fila, cada uma delas transbordando uma aura selvagem e opressiva. Suas aparências eram bizarras, suas alturas e feições muito diferentes. Um deles tinha vários metros de altura e pele pálida como a de um demônio. Outro estava cercado por areia movediça e um anzol dourado brilhante. Um deles usava um casaco rosa extravagante e ria assustadoramente. Outro tinha cabelos dourados rebeldes e um sorriso torto. Um deles permaneceu calmo e composto, com uma enorme lâmina negra e desigual presa às costas. Outro tinha pele vermelho-sangue como fogo, com jatos de água dançando ao redor dele. Na frente, um homem de cabelos pretos curtos e desgrenhados. Seu uniforme era elegante e imponente, e seus olhos brilhavam como estrelas. Com as mãos nos bolsos e um charuto aceso preso entre os dentes, ele caminhou pelo vento gelado, oscilando entre sombras e chamas, misterioso, indisciplinado. Essas 7 figuras irradiavam uma presença avassaladora, completamente deslocadas em meio à ordem e disciplina da base da marinha, como uma gangue de delinquentes invadindo um palácio real. E ainda assim, a intenção assassina opressiva que emanava deles parecia tão real que parecia esmagar a presença das dezenas de milhares de fuzileiros navais no local. Naquele instante, as tropas, antes prontas para a batalha, ficaram em silêncio, prendendo a respiração instintivamente enquanto observavam as 7 figuras arrogantes se aproximando do cais. Caramba! Tokikaki rangeu os dentes com tanta força que quase quebrou os molares. Aquele desgraçado roubou os holofotes de novo. Os olhos de Kuzan brilharam. Dahahara. Mesmo cercado por um bando de piratas, Darem continua ridiculamente legal. Os olhos de Gion brilharam e um sorriso surgiu em seus lábios. Borsalino murmurou baixinho. Parece que as coisas são mais divertidas desse lado. Sengoku. Suru silenciosamente se aproximou dele e disse meio desamparado. Porque eu sinto que aquele garoto Darem combinou perfeitamente com o Shichibukai. A boca de Sengoku se contraiu. Claro que sim. Eles são todos bandidos e degenerados. E aquele desgraçado do Darem? Ele é o pior de todos, o rei dos bandidos, o degenerado supremo. Então vamos partir primeiro, almirante Sengoku. Darem, ainda mordendo o charuto, aproximou-se com um sorriso. Então ele levantou a mão. Faíscas de eletricidade azul crepitaram e ganharam vida. Momentos depois, o movimento agitou as águas do porto. Bolhas subiram à superfície e um pequeno submarino metálico emergiu rapidamente das profundezas. Com um coro de rangidos e uma torrente de maldições de Douglas Bullet, o navio se contorceu e se transformou, remodelando-se em algo que parecia um dirigível. Aerodinâmico e com nariz afilado, ele brilhava sob a luz, arrancando suspiros dos fuzileiros navais que o observavam. Que legal! Essa coisa é louca. Eles estão realmente indo nessa direção? Espere, ele vai voar? Droga! Eu deveria ter lutado para entrar no time do Darem, mesmo que isso me matasse. Nossos navios de guerra do QG parecem meio fracos agora. O espanto e a inveja nas vozes ao seu redor fizeram o rosto de Sengoku ficar mais sombrio a cada segundo. Logo Darem e o Shichibukai embarcaram no navio. Os piratas do Barba Branca, deixem-nos comigo, camaradas. De pé na embarcação flutuante, Darem olhou para os fuzileiros navais abaixo com um sorriso. Estarei esperando por suas boas notícias. No momento em que ele terminou, o campo magnético explodiu com energia. O dirigível de metal, carregando todos os 7, explodiu no céu com um rugido ensurdecedor. O porto ficou em silêncio absoluto. Então, ataque. Por justiça. Para o vice-almirante Darem. Derrubem o Roger. Rugidos como ondas quebrando e montanhas desmoronando ecoaram pelos céus. O rosto de Sengoku estava mais escuro que uma nuvem de tempestade. Capítulo 670. O Novo Mundo. O céu parecia escuro e pesado, rasgado por raios pálidos. Ventos fortes chicoteavam o mar em ondas monstruosas, enquanto chuvas torrenciais caíam sem piedade sobre as velas e o convés. Em meio a essa tempestade, o Oro Jackson, o navio pirata mais livre dos mares, era sacudido violentamente pelas ondas, como se arremessado repetidamente por um gigante invisível. Seu casco rangente gemia em agonia, empurrado para a beira do abismo. Ah! Chega por aqui por essa vez. Vamos morrer mesmo. No convés, Bug agarrava-se ao mastro como um coala apavorado, gritando como uma banshee. Capitão Roger, talvez devêssemos simplesmente concordar com as exigências deles? Nesse ritmo, o navio vai naufragar e todos nós vamos morrer. Ele ofegava, seu rosto estava mortalmente pálido e seu corpo tremia. Dahahaha, relaxa, Bug. Se o navio naufragar, vamos cair no mar. Não é como se fossemos morrer imediatamente. Ao lado dele, Shanks riu e tentou soar reconfortante, com sua espada curta ainda na mão. Bug olhou para ele furiosamente, rangendo os dentes. Se eu cair no mar, morro com certeza. Sou usuário de Akuma no Mi, lembra? Shanks piscou, deu um tapa na testa e murmurou. Ah, certo. Esqueci que você é amaldiçoado pelo mar. Seu desgraçado, Shanks.
Como pôde esquecer disso? Eu só fiquei assim por sua causa. Bug gritou furioso. Suas mãos soltas agarraram Shanks pela gola em fúria. Suas palhaçadas arrancaram risadas do resto da tripulação. Por um momento, as nuvens de tempestade que pairavam sobre eles pareceram se dissipar um pouco. Mas então, entendido. Entregue o poneg. Um rugido estrondoso rasgou as nuvens acima, ecoando como um tiro de canhão e sacudindo o próprio ar. De novo não. O rosto de Bug caiu enquanto ele tremia da cabeça aos pés. O resto dos piratas Roger ficaram tensos instantaneamente, suas expressões endurecendo. No céu atrás deles, uma figura colossal emergiu das nuvens espessas, tão grande que parecia bloquear os céus. Relâmpagos roxos dançavam sobre seu corpo enorme. Uma névoa vermelha flamejante envolvia suas garras enormes enquanto ele planava. Escamas marrom-azuladas brilhavam com um brilho frio e metálico sob os relâmpagos. Uma cabeça do tamanho de um pico de montanha perfurou as nuvens, trazendo ventos ferozes consigo. A criatura lendária, o dragão azul. A criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Kaido das bestas. Ha. Seu lagartinho, você voa bem rápido, hein? Você realmente alcançou o Ouro Jackson. Roger deu um passo à frente, com seus cabelos negros esvoaçando descontroladamente na tempestade, sua capa carmesim esvoaçando atrás dele enquanto ele soltava uma risada estrondosa. Entregar o poneg? Sem chance. Você o quer? Venha pegá-lo. Kaido, agora em sua forma de dragão, zombou enquanto seus olhos vermelhos sangue brilhavam com selvageria. Então vou enterrar todos vocês aqui mesmo. Enquanto as palavras saíam de sua boca, o enorme dragão lentamente abriu suas mandíbulas, fileiras de dentes afiados brilhando ameaçadoramente. Correntes visíveis de ar inundaram sua boca enquanto seu peito se expandia. Uma luz carmesim se acumulou violentamente em seu interior, pulsando com poder destrutivo. Morrer! A voz de Kaido ressoou como um trovão. Uma torrente de chamas abrasadoras irrompeu de suas mandíbulas, como um tsunami de fogo se abatendo sobre o Ouro Jackson. Respiração Boro. Um carmesim sem fim engolfou o céu enquanto um calor escaldante irrompeu dele. Tic. Fala sério, cuspe de dragão nojento. A mão de Roger pousou no cabo em sua cintura, mas quando ele se preparou para atacar, passos rápidos ecoaram atrás dele. Claque, claque, claque. O som de sandálias de madeira batendo no convés soou quando um samurai de um braço só saltou repentinamente no ar. Oden-san. Shanks gritou em choque. Kozuki Oden alçou voo alto no céu. Suas têmporas começavam a ficar grisalhas, e havia uma tristeza silenciosa em sua silhueta. Com um braço ele segurava uma longa lâmina negra. A espada brilhava com tons pretos e violetas, e seu fio estava gravado com padrões vermelhos irregulares. Suas vestes esvoaçavam descontroladamente enquanto Kozuki Oden enfrentava a onda de fogo de dragão que se aproximava, e cortado. Oden Itou-ryu, Rengoku Onigiri. Zap. Um arco ofuscante de luz de lâmina irrompeu como uma cachoeira. A torrente rugindo do fogo do dragão se dividiu completamente em duas. Bum! As chamas abrasadoras explodiram em ambos os lados do navio, lançando fumaça e ondas a dezenas de metros de altura no ar. Kaido estalou a língua irritado. Samurai irritante. Etapa. Kozuki Oden pousou firmemente no convés e calmamente embainhou sua lâmina. Tão forte. O poder de Oden-san retornou completamente. Aquele corte realmente atravessou o ataque de um sopro de dragão. Os olhos de todos brilharam ao ver aquilo e aplausos irromperam. Mas Kozuki Oden apenas balançou a cabeça e suspirou. Não fui eu. Isto é graças ao Shuzui. Ele olhou para a espada negra de lâmina grossa em sua mão, seus dedos se apertando inconscientemente. A lâmina negra Shuzui e uma das 21 grandes graus Meito, outrora empunhada pelo samurai matador de dragões Ryuma, um tesouro nacional do país de Wano. Depois de perder Ami no Abakiri em batalha, e no Arashi e Nekomamushi secretamente deixaram o navio, voltaram para Wano e recuperaram esta espada do túmulo de Ryuma, colocando-a de volta nas mãos de Oden. Ao mesmo tempo, eles também descobriram uma verdade aterrorizante. Sua terra natal, o país de Wano, caiu sob o governo conjunto de Kaido e Kurozumi Orochi. Oden chegou a cogitar deixar os piratas do Roger para retornar a Wano e expulsar Kaido. Mas no fim sabia que era apenas um homem. Enfrentar todos os piratas das feras sozinho seria suicídio. Wano era fortemente fortificada pela natureza, uma fortaleza impenetrável. Um ataque frontal era quase impossível. Relutantemente ele deixou esse plano de lado, por enquanto. Enxugando a chuva fria do rosto, Oden olhou para Roger, que estava rindo descontroladamente e suspirou interiormente. A jornada do Capitão Roger estava chegando ao fim, e ele caminharia com ele até o último passo. Esta grande aventura tinha que ser completada. Mamamama, você acha que consegue derrotar Roger e sua equipe sozinho, Kaido? Uma voz aguda e estridente ecoou do outro lado do céu como a gargalhada de uma bruxa. As expressões dos piratas do Roger mudaram instantaneamente. Droga! Aquela bruxa maluca também me pegou, praguejou Rayleigh. Daquela direção, uma figura com um corpo voluptuoso surgiu voando sobre uma enorme nuvem negra de tempestade. Suas pernas longas calçavam botas, sua pele tinha um tom bronzeado saudável e seu umbigo estava ousadamente exposto. O vento chicoteava seus cabelos rosados esvoaçantes enquanto ela carregava uma espada enorme pendurada no ombro, com a superfície retorcida em um sorriso sinistro. Big Mom, Charlotte Linlin. Você está atrasado, Linlin. Kaido zombou. Charlotte Linlin saltou graciosamente da nuvem de tempestade e pousou em cheio na cabeça do dragão. Mamamama, chega de conversa, Kaido. Vamos acabar com eles logo. Droga! Sua bruxa velha, sai da minha cabeça. O dragão soltou um rugido de protesto. Mamamama, não se esqueça, fui eu que lhe dei sua Akuma no Mi. A Big Mom riu sem se importar. Vamos! Com um aceno de mão, a enorme nuvem de tempestade disparou para o céu e desapareceu no mar de nuvens.
Um momento depois, uma tempestade de raios roxos surgiu do alto, explodindo no céu como uma extensa rede elétrica. Raios caíam sobre o mar em densos aglomerados, cobrindo quase todo o céu. Temandai Jizai Tenjin. Simultaneamente, Kaido, ainda na forma de dragão, abriu suas mandíbulas e soltou um rugido ensurdecedor. Inúmeras lâminas de vento enormes uivavam, cortando o ar e o oceano como um furacão de foices voadoras. Kaifu. Naquele instante, raios e ventos se fundiram e se entrelaçaram, transformando o mar por quilômetros em um redemoinho infernal. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.